Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 38. Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 38. Um texto para nós bastante conhecido. Para muitas pessoas, eu só peço que pode desligar a iluminação e liga a luz do salão. Amém? Fica melhor assim. É assim, tá uma benção, amado. Faz teste, tá tudo funcionando. De repente chega no momento que a gente vai fazer, aí aparece uma situaçãozinha num fio desconhecido que de repente, mas amém. Eu entendo que todos tiveram um esforço assim tremendo, né, para que hoje pudéssemos estar. Alguns, por sinal, estão se sentindo em casa novamente. Voltamos com o nosso fundo preto, né? Acho que algumas pessoas que estavam, pastor, estou com saudade de me sentir lá no Projeto Vida. Então, pronto. Aos poucos a gente vai fazendo você sentir-se novamente no Projeto Vida. E amém, que é bem diferente, né? Que a gente já estava aqui desde dezembro, a gente olha, se acostuma com aquele fundo mais claro. E de repente a gente chegou aqui, eu digo, estou me sentindo mais em casa. Então, aos poucos, a gente vai deixando a cara do Projeto Vida. E cada passo, um passo. Lucas, capítulo 10, versículo 38. E é só pedir para o Caio um pouquinho mais o meu retorno, viu, Caio? Só um pouquinho mais o meu retorno. Versículo 38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, você está muito ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós estamos vendo a história de duas mulheres. Nós estamos vendo a história de duas irmãs. Nós estamos vendo a história de uma família. Nós estamos vendo a história de pessoas que moravam na mesma residência, na mesma cidade. Pessoas que moravam na mesma geografia. Mas observa uma coisa, amado. Elas estavam vivendo atmosferas e ambientes diferentes. O fato de nós estarmos no mesmo lugar não significa que venhamos estar vivendo ambientes iguais. O fato de nós estarmos no mesmo espaço não significa que estejamos vivendo atmosferas iguais. E aí a gente percebe, amado, que quando nós falamos céu e quando nós falamos terra, nós estamos falando de espaços e ambientes que são diferentes. Terra é terra, céu é céu. Quando nós falamos, amado, né, sobre céu e sobre terra, se a gente fosse trazer isso para a química, a gente ia dizer que céu e terra são misturas heterogêneas, aquelas que não se misturam. Seria uma espécie de água e óleo. Se a gente fosse falar no aspecto da física, a física diz logo que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Quando nós falamos, amado, sobre céu, isso para nós nos traz a ideia do que? Infinito. Você não consegue pensar em céu e pensar em algo limitado. Quando você pensa em céu, você pensa no infinito. Quando nós pensamos na terra, nós pensamos naquilo que é limitado, naquilo que é finito. Quando nós pensamos, amado, no céu, a nossa mente é levada a pensar na eternidade. Toda vez que eu falo céu, a tua mente é ligada à palavra da eternidade.
Quando nós falamos terra, nós estamos falando daquilo que é passageiro. Nossa vida na terra é passageira, nossa vida na terra não é eterna. A gente sempre fala, o céu é o lugar da eternidade. Um dia eu vou morar no céu. Essa relação do céu é a relação da eternidade. A nossa mente, ela foi disciplinada, educada a relacionar o céu com a eternidade e a terra com aquilo que é passageiro. Quando nós, pensamos no céu, nós pensamos naquilo que é espiritual. Quando nós pensamos na terra, nós estamos pensando naquilo que é humano. Então, na verdade, a ideia de céu e a ideia da terra é como se fossem antagônicos. É como, na verdade, quando eu me relaciono à unção, a poder, à presença de Deus, eu penso em céu. Ainda que a minha mente, a nossa, não conheça, ainda que a única coisa que nós olhamos sejam as nuvens, e os nossos olhos não conseguem ter a noção da dimensão do que realmente seja o céu propriamente dito, e a gente entende que a terra é um lugar limitado, ainda que seja muito grande, ainda que seja muito amplo, mas eu e você precisamos entender uma coisa, amado. Nós precisamos entender que ainda que eu não tenha ido no céu, que eu não seja como realmente seja o céu, a Bíblia, ela nos traz informações desse espaço tão desejado pela igreja, desse espaço tão desejado pelos filhos de Deus. A gente começa a entender, amado, que alguém pode pensar assim, pastor, o senhor vai falar de céu e terra, e o senhor escolhe a passagem de Marta e a passagem de Maria para falar sobre céu e terra. Eu fiquei muito atraído por essa situação. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, nossa, eu acredito que esse texto, por mais simples que ele venha a ser, ele consegue expressar para nós, amado, a ideia daquilo que é céu e terra como sendo antagônicos, opostos. A gente percebe no discurso de Maria e no discurso de Marta, dois ambientes completamente diferentes. Uma preocupada com a realidade terrena, a outra preocupada com a situação eterna, do céu. E você percebe no discurso que até mesmo Jesus chega e diz assim mesmo, Marta, você está muito afadigada, Marta. Jesus não estava dizendo que Marta estava errada, Jesus não está dizendo que Marta estava equivocada, Jesus não disse que Marta estava com pensamento oposto, nada disso. Mas eu estou pensando no que Jesus pensou naquele momento quando viu aquela cena. Eu fico imaginando que nós, às vezes, somos muito repentinos. Nós queremos dar respostas imediatas. Nós, às vezes, não temos um pouco de paciência, de esperar, de refletir. O nosso mundo hoje ele é um mundo muito rápido. As crianças, elas já nascem, querendo a tecnologia. Com essa pandemia toda, aí que elas mergulharam mesmo. Porque agora suas aulas estão no computador, suas aulas estão no tablet, suas aulas estão nos smartphones, nos celulares. E aí o que acontece? Muitas vezes aquilo gera uma velocidade de resposta, que há anos atrás demorava muito. Anos atrás, uma resposta demorava. Nós estamos vivendo, por exemplo, hoje no Brasil, a era do Pix. E eu acho muito interessante, amado, que eu nunca imaginei que o Pix fosse ter uma utilidade para muitas pessoas que antigamente não tinham a prática, por exemplo, de transferir dinheiros de conta para outra conta. E muitas vezes utilizavam ali o cartão, seja de débito, seja de crédito. Mas eu comecei a perceber que as pessoas, elas, até por exemplo, eu e a pastora, amado, quando a gente vai comprar alguma coisa, hoje o delivery é muito útil, e amado, onde que a gente mora, o delivery é algo extremamente usado. Pensa para tudo, amado. E é muito interessante porque hoje, uma das primeiras perguntas que a gente faz, você aceita Pix? Você recebe Pix?
Eu não consigo imaginar hoje, amado, uma pessoa que trabalha no comércio e não tem Pix. Eu começo a pensar, esse cara está perdendo dinheiro. Eu não consigo imaginar hoje porque é imediato. Para quem trabalha no mercado, com recurso, não usa máquina. Nem precisa mais. Porque maquininha hoje é só para cartão de crédito. Porque se eu tenho recurso, se eu tenho dinheiro na minha conta, eu não preciso da máquina para passar débito. Eu faço o Pix. Porque a pessoa que vai receber não tem desconto. Não paga aluguel de máquina. Ou seja, se as máquinas não se reinventarem, pode ter certeza que elas estão com dias contados. É por isso, que elas inventam, elas vão se reinventando. Agora, recentemente, por exemplo, a Apple lançou, um celular com a máquina, está lá passando nos comerciais, os meninos, olha aí, pai, o celular já vem com a maquininha. E eu disse assim, eles têm que se reinventar, porque hoje o mundo, ele anda numa velocidade que as pessoas, elas querem se comunicar logo, querem ter contato logo. Amado, presta atenção, tá bom? Para depois não ter BO que eu vou falar. A velocidade é tão grande, amado, que a pastora vai ter agora, nós vamos ter o quarto filho depois do Caleb. E a Radassa, para o Isaac, eu nunca imaginei que um dia, a gente vive não que a pastora já queira logo, mas chega um determinado momento, que eu comecei a perceber, eu disse assim, nossa, é incrível isso. Até o nosso amigo Odilavson, ela foi falar, Odilavson, eu quero logo pegar ele. Até ele disse, calma, Madalena, não apresse a hora. Mas na verdade, para você ver, amado, que hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta velocidade, de resposta, que tem que ser logo agora, que tem que ser logo imediato, e nós estamos perdendo, quando eu digo nós, é numa forma gerúndia, que nós estamos perdendo o ato da reflexão. Porque se eu falar para você assim, passe 30 minutos refletindo, sabe o que a pessoa pode dizer? 30 minutos eu vou perder muito. Porque nós entramos na era do capitalismo real, onde que tempo é dinheiro, onde as pessoas não conseguem mais perder tempo. Então as pessoas elas acham que qualquer tempo é extremamente precioso e tudo mais. Tempo é muito valioso. E nós perdemos a capacidade, amado, da reflexão. Porque a reflexão, amado, ela não pode ser feita em cima de uma velocidade. A reflexão, ela é em cima de um ato de pensar, um ato de observação. Já percebeu que quem dirige não consegue ver a natureza ao seu redor? Eu me lembro uma vez que a gente dirige muito e é incrível que a gente fica fixo ali, então a gente já parece que decora, a gente já vai para o automático, parece que a nossa rota fecha os olhos, já vai, já volta, já vai, já volta. E às vezes a gente perde a noção de ser passageiro, de ver a natureza, de ver a coisa acontecer. Tem uma cena que circula na internet, e eu acho muito interessante ela, que é de uma corrida, de uma maratona, alguns já devem ter visto essa cena. É uma maratona e a maratona está chegando no final, e as pessoas todas no final, o que elas querem fazer? Tirar foto, selfie. Então elas querem fotografar aquele momento que é a chegada. E aí aquela cena é tão interessante porque a maioria das pessoas estão com uma câmera de celular gravando aquele momento. E aí aparece uma senhora observando a vida. Quando todos estavam vendo a vida pela lente de uma câmera, porque todas as vezes que você está aqui preocupado em fazer as cenas, você perde a totalidade. Eu fico observando isso, muitas vezes nossos filhos vão para a sala, vão fazer suas
suas programações de mãe, enfim, essas situações, né? E as mães, a gente como pai, tira uma foto, tira a foto dele cantando, tira a foto disso. Amada, a gente se preocupa tanto estar tirando a foto, que a gente perde o momento do conjunto. É o que a gente diz, o conjunto da obra. É por isso que hoje as pessoas não têm paciência de escutar uma ópera, de escutar uma música orquestrada. Por quê? Porque tem muitos sons, tem muitas informações. E muitas vezes aquilo que é mais curto, que é mais prático, parece que é melhor. Porque nós somos uma sociedade que cada vez mais nós vamos otimizando, e nós vamos, ao mesmo tempo que a gente otimiza, a gente perde o poder da observação. Gente, quando Jesus falou esse texto, era quase 2000 anos atrás. Eu não estou falando do século 21, eu estou falando do primeiro século da era cristã. Jesus ainda nem tinha sido assunto aos céus. Ele já chega com alguém e diz assim: você está muito afadigada. E Maria escolheu a melhor parte. Na verdade, Jesus não está dizendo que o que Marta está fazendo é errado e o que Maria está fazendo, não é isso. Ele não está se preocupando no que é certo do que é errado. Nós vivemos num mundo onde que hoje, por exemplo, se eu te dou um conselho, parece que eu estou te acusando. Não, eu estou te dando um conselho. Eu não estou te chamando de pecador. Eu estou te dando um conselho para que você não erre, um conselho de alguém que tem experiência. Mas as pessoas muitas vezes já tomam aquilo como do quê? Tu está me acusando? Não, eu estou te aconselhando. E cada vez mais o mundo perde essa influência, por quê? Porque as pessoas dizem assim: eu queria muito falar para ele, mas ele não vai me ouvir. E aí eu começo a olhar para esse texto e começo a pensar no nosso tema céu e terra, céu e terra. E aí eu começo a perceber a imagem de duas irmãs, de Marta e Maria. E aí, essas duas imagens representam muito nós. Nós quem, pastor? A igreja. Porque aqui tem duas mulheres, tem duas situações, mas vivendo no mesmo espaço, estando na mesma situação. Marta e Maria. Se fosse marido e mulher, a gente dizia que era céu e terra, mas amém. Para não dizer aqui que um é melhor que o outro, então pegou a imagem de duas mulheres. De duas mulheres que receberam uma visita única, ilustre. No entanto, o que é que nós hoje começamos a entender? Que nós começamos a olhar esse texto, e aí observa que Jesus diz assim: Marta, mas uma só é necessária. Ou seja, havia ambientes, mas ele está dizendo, uma só é necessária. Quando a gente vai para a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, lá no início, amado, lá no começo de tudo, Gênesis 1, e o versículo 1, diz a Bíblia, lá no comecinho, a Bíblia nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós falamos céu e terra, amado, olha lá no começo de tudo, milhares e milhares de anos, tudo começou, e quando Deus começou a criação, diz a Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Os dois foram criados primeiros, então nasceu o céu e nasceu a terra. Céu e terra é como se fossem gêmeos no cosmos. O céu e terra é como se fossem dois irmãos nascidos da mesma placenta, do mesmo óvulo. Posso até dizer, irmãos univitelinos. Céus e terra nasceram juntos. E quando a gente observa, amado, nós vamos entender que nesse momento, ainda que a gente não saiba quem veio primeiro, se o céu, se foi a terra, talvez o céu veio primeiro porque está escrito primeiro,
Porque se a terra tivesse vindo primeiro, talvez a Bíblia teria dito céu e terra, terra e céu, mas com certeza, como a Bíblia fala na ordem céus e terra, provavelmente veio o céu, logo em seguida a terra. Mas observa que os dois nascem juntos. Os dois aparecem na criação juntos. E os dois estão no mesmo versículo, na mesma frase, no mesmo parágrafo. Não tem nem como separá-los. Céus, e passado algumas décadas, séculos, milênios, amados, segundo a Bíblia, essa informação para nós tem um poder muito grande. Por quê, pastor? Logo em seguida, a Bíblia nos dá uma outra informação. No versículo 2 diz: e a terra. Aí ela não fala do céu. Note que começa falando céus e terra, mas no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Observa que no primeiro versículo tem um supernascimento. Do que, pastor? Céu e a terra. Mas no versículo 2, já tem uma tragédia. A terra era sem forma e vazia. Mas sabe o que me chama a atenção, pastor? Que quando eu comecei a pensar céu e terra, o que a nossa mente logo pensa? Céu na terra unção, céu na terra presença, céu na terra é isso, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o propósito de Deus em vir na terra? Sabe qual é o propósito de Deus de vir à terra? Trazer conserto, justiça, santificação, correção. Quando na verdade o Senhor se manifesta, e se você observar em alguns momentos na Bíblia, nós vamos ver que o Senhor desceu, o Senhor visitou a terra. Vamos começar? Torre de Babel. O Senhor visitou ali. Quer um outro momento? Quando Salomão consagrou o templo. A nuvem da glória de Deus desceu naquele lugar. Ah, pastor, ali foi unção, foi poder. Verdade. Lembra de um texto tremendo de Crônicas que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu vejo esse texto, amado, sabe o que traz o Senhor na terra? É corrigir o erro. Sabe o que faz o Senhor fazer com que o céu venha visitar a terra? É aquele irmão que vem dizer assim: ó, tu está fora do eixo, eu preciso corrigir a rota, eu preciso alinhar. É que nem você ter uma bicicleta e você perceber que o pneu dianteiro está de uma forma e você percebe que o guidão está torto. Você vai lá e alinha, você ajeita. É a mesma coisa que você está dirigindo um carro e percebe que o carro começa a jogar, é porque não está alinhado. Parece quando você vai pintar uma parede e você começa a ver que ela não está no plumo. Quando você vai fazer algumas coisas e você percebe que não tem alinhamento, que não tem reta. Quando Deus ele visita a terra com propósito. Quando o céu ele desce na terra, não é que ele desce na terra para julgar a terra, mas ele desce na terra para ajudar a terra a consertar a sua rota. Ele desce na terra para que a terra possa consertar o seu eixo. Observa que no primeiro versículo, isso desde o início, amado. Perceba isso. Observa que na verdade, no céu, os dois foram feitos juntos. Mas a Bíblia diz: a terra era sem forma.
Quem foi abalado não foi o céu, quem foi abalado foi a terra. Então, desde o início, a terra, ela precisa da presença do céu. Para quê, pastor? Para corrigir a rota, para corrigir o caminho, para corrigir por quê? Porque existe uma eternidade para mim e para você, e se você estiver fora da rota, vai fugir da rota da eternidade. Então Deus desce e volta para a rota, meu filho. Venha para o caminho, meu filho. Coloque-se novamente no eixo, segue em frente, que Deus tem muito para você. Sabe, igreja, nós vivemos um tempo onde que a gente precisa parar e refletir. Por isso que Jesus chegou com Marta, olhou para Marta e disse: Marta, você está muito afadigada, e o que Maria está fazendo é a melhor coisa, porque isso que ela tem não lhe vai ser tirado. Porque nós precisamos entender, amado, que quando nós vamos ver que a terra, ela foi abalada por algo, e eu não vou entrar aqui no aspecto teológico para falar se foi meteoro, se foi isso, tá? Mas não é isso a minha intenção, mas apenas para dizer que quem sofreu o abalo não foi o céu, foi a terra. Quem foi tirada da rota não foi o céu. E a gente percebe, amado, que existe uma correção aqui, o amor de Deus, porque os dois foram criados juntos. Entenda uma coisa, Deus tem um amor tremendo por essa terra. Entenda isso. Pastor, porque o que o senhor vai fazer? Deus ama tanto essa terra, que lá em Apocalipse fala novos céus e nova terra. Ele começa falando que no princípio criou Deus os céus e a terra, e lá em Apocalipse ele termina novos céus e nova terra. Então você percebe, amado, que céu e terra, eles andam juntos, porque há um propósito. Eu costumo dizer que céu e terra é como se fossem dois passos no caminho, num propósito. Eles não podem andar separados. Eles não podem ficar distanciados. Quando algo acontece numa região e essa região começa a se distanciar, vem a visitação do Senhor e corrige essa distância. O Senhor ama, e o amor dele traz correção. O amor dele traz alinhamento. O amor dele coloca novamente no eixo. Por isso que quem sofre de um problema de coluna, nossa, parece que na verdade o mundo desaba, porque aquilo que gera alinhamento no corpo dele está sofrendo abalo. Nós precisamos entender, amado, que na verdade aqui esse texto me traz uma profundidade tremenda. Por quê? Porque Deus viu algo que estava sem forma, e se não tem forma, vai estar vazio. Entenda uma coisa, sabe por que a terra estava vazia? Porque ela não tinha forma. Tudo aquilo que não tem forma, vive vazio. O vazio era decorrente da forma, mas quando Deus dá forma, aquilo que está vazio começa a ser preenchido. Entenda bem isso. O vazio que a terra possuía era por conta da forma que tinha sido deformado. Mas todas as vezes que aquilo que está em deformidade é reformado, pensa numa casa, amado. Uma casa deformada, ninguém coloca-se lá dentro. Mas pensa numa casa reformada. Pensa numa casa pintada. Pensa numa casa forrada. Pensa numa casa onde que tem um ambiente. Dá uma olhada, amado. Dá uma olhada no ambiente que está aqui e o restante da igreja. Um ambiente que não agrada. Mas você já percebe, atrás de mim, um ambiente novo. A terra, ela vivia nessa condição, sem forma, e por isso, vazio. Mas o Senhor, Ele vem e diz a si mesmo: a terra não tem forma, e por isso está vazio, mas eu vou escolher me posicionar. Fale comigo. Eternidade tem a ver com posicionamento. Como assim, pastor?
Eu amo Gênesis, amado. Não tem mais onde marcar nessa Bíblia, vai ser mais um, pastor, que eu vou marcar. Por quê, pastor? Eu descobri, olhando com calma, com reflexão. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Primeira face, abismo. Isso é um lado, amado. Já viu aquele versículo? Quando teu irmão te der uma face, oferece a outra. Teu rosto tem duas faces. A eternidade tem quantas faces, pastor? Duas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Uma face. Mas logo em seguida, a revelação extraordinária de Deus vem. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uou! Então quer dizer que a terra foi abalada? Foi. E a terra passou a ter quantas faces? Duas. Uma era o abismo. Esse abismo era escuro. Esse abismo era sombrio. E qual era o outro? A face das águas. Havia a face das águas e a face do abismo. O que tinha na face do abismo, pastor? Trevas. Mas o que tinha na face das águas? O Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o lado que o Espírito de Deus escolhe vai ter movimento, vai ter vida, vai ter oxigênio, vai ter saúde. Mas o outro lado é abismo, profundo, escuridão, vazio, sem forma, sem nada. A Bíblia diz para nós que o Senhor, Ele se posicionou. Amado, até Deus escolheu um lado. Até Deus disse: ou eu vou ficar sobre a face do abismo, ou eu vou ficar sobre a face das águas. Então eu escolho estar sobre a face das águas. O que é isso, pastor? A presença de Deus trazendo correção à terra. A presença de Deus corrigindo a rota da terra. Entenda uma coisa, igreja, jovens, céu na terra. Todas as vezes que eu precisar trazer uma correção na minha vida, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é tomar uma posição. Quando Deus quis resolver o problema da terra, que estava vazia e que não tinha forma, Ele tomou uma posição. Ele escolheu a face das águas. Tinha a face do abismo, mas Ele escolheu a face das águas. E no momento que Ele decidiu pela face das águas, e o Espírito de Deus se movia, o que disse Deus? Haja luz. Pastor, estou passando por uma crise tremenda. Tome uma posição. Chame a presença de Deus e peça que Ele acenda a luz do Espírito de Deus na tua vida. Para que eu vou chamar o céu na terra? Para me dar uma linha, uma correção, um direcionamento. Avivamento é isso. Avivamento é nos aproximar de Deus. Santidade é nos aproximar de Deus. A eternidade é para nos aproximar de Deus. Estamos aqui para nos aproximar de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu tenho um movimento das águas e eu me afasto da face do abismo. Até Deus, amado, até Deus teve que escolher um lado. E você e eu não podemos ficar titubeando entre pecar e não pecar, entre ser ou não ser, em fazer ou não fazer. Você precisa decidir hoje o que você é, o que você carrega, o que você deseja. É por isso que hoje você e eu precisamos entender que o céu, ele vem na terra com um propósito, é corrigir a tua rota, é corrigir teu futuro, é te alinhar aos propósitos e sonhos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Oh, aleluia! Sabe, amados,
E a gente começa a pensar, meu Deus, que axioma tremendo. Deus escolheu um lado. Pastor, esse negócio de posição é tremenda, amado. Quando Deus escolheu, Ele deu um modelo, Ele deu um exemplo. Sabe, amado? Tem coisas que a gente quer perguntar muito, né? Por que isso? Por que aquilo? Quer ver uma coisa que nós questionamos muito? É a vida e a morte. Já percebeu como nós questionamos a morte? Ninguém, amado, aceita a morte. Ninguém. A morte é um sentimento extremamente inexplicável. Você não consegue encontrar respostas. E parece que quanto mais você mergulha querendo pegar uma explicação, mais você se enrola. Porque não existe. Às vezes a gente fica pensando, mas por quê? Entenda uma coisa, amado. Nem tudo nessa vida vai ter uma resposta exata. Não adianta a gente ficar procurando o culpado, bode expiatório da vida, da situação. Olhe para você e pense o que eu posso fazer. A gente se preocupa muito com a posição que os outros estão tomando. Nós nos preocupamos muito com aquilo que o outro está fazendo. Eu preciso olhar para o posicionamento que eu estou tendo. Deus tomou uma posição. Ele viu a terra sem forma, a terra estava vazia, mas o que Ele diz? Eu vou tomar uma posição. Ou eu vou me posicionar na face do abismo, ou eu vou me posicionar na face das águas. Então eu me posiciono. Ele escolheu um lado. E sabe o que é mais lindo? Que pode ter certeza, onde Deus escolhe, está vendo aquilo ali? Aquele sinal, aquele símbolo, era sinal de vergonha. Ninguém, amado, carregaria no peito um crucifixo, uma cruz. Você jamais colocaria no seu cordão um pingente de uma cruz, de ouro, de prata, seja do que for, até de Michelin. Antes de Jesus morrer, isso significava vergonha. Essa imagem significava um pesadelo, vexame. Mas no dia que Jesus subiu nela, aquilo que era sinônimo de vergonha se tornou um símbolo de salvação. No dia que Cristo subiu nela, mudou a história. No dia que Deus escolheu, Ele tinha duas faces: a face do abismo ou a face das águas. Se Deus tivesse escolhido a face do abismo, pode ter certeza, o abismo seria a nossa referência. Mas como Ele escolheu a face das águas, e você me pergunta, pastor, por que Deus escolheu a face das águas? No dia que nós estivermos face a face com Ele, a gente pergunta, porque isso vai ser um axioma. O que é um axioma, pastor? É uma verdade que não consegue ser discutida. Eu não vou encontrar respostas, e quanto mais eu procurar, mais talvez eu vou me enrolar. Mas eu quero nessa noite, amado, levar você a esse entendimento e começar a te dizer uma coisa: escolha. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30 e o versículo de número 19. Eu acho muito tremendo isso, porque Deus tira um povo de uma escravidão, leva eles ao deserto, faz com que eles possam viver um tempo ali, e depois que eles estão ali, Deus chega com eles e faz uma proposta. Pastor, onde começa essa proposta? No Éden. Lá no capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, mas diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus tomou uma posição, igreja. Deus tomou uma posição, crente. Deus escolheu se posicionar.
É por isso que ele chega com o povo e diz para o povo: os céus, os céus e a terra. Pastor, porque tudo que Deus queria colocar assim, ele escolheu os céus e a terra? Porque é o irmão mais velho, amado. Lá em casa, muitas vezes, os meninos querem fazer a mesma coisa. E quando lá em casa os meninos querem fazer a mesma coisa, e aí, para não dar tilt, o que eu faço? Duas coisas: ou eu faço sorteio, ou eu vou no para o ímpar, ou então eu vou pelo mais prático. Começa a Radassa. Aí quando o Caleb pergunta, já sabe a célebre frase: pai, por que a Radassa? Porque ela veio primeiro. Ele tem que esperar, mas você não te preocupa, vai chegar a tua vez. Às vezes eu dou uma invertida, né? Também. Aí nesse momento seu irmão caçula não vale, né? Nesse momento seu caçula, poxa, toda vez eu sou o último, eu brinco com ele: meu filho, não se preocupa não, daqui a mais alguns anos, quando eu começar pela Radassa, fica na boa, você não vai mais ser o último. Já vai aumentar uma posição. Mas eu fico imaginando Deus, quem foi criado primeiro? O céu e a terra, mano. Eles chegaram primeiro. Esses dois mundos, esses dois universos vieram primeiro. Então Deus chega com o mais novinho. E quem é o mais novinho? O homem. Eu e você somos novinhos, somos bebês, perto da idade do universo, perto da idade da terra, porque foram criados há muito tempo, já vieram há muito tempo. Nós somos criancinhas, bebês de colo, comparados à idade que o mundo, que o universo, que tudo isso possui. E Deus chega com aquele povo de Israel e diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, de que eu tenho proposto para você a vida e a morte. Eu estou tomando hoje a dualidade da vida. É por isso que o teu cérebro tem dois hemisférios, é o hemisfério direito e o esquerdo, amado. É por isso que nós estamos em pé, porque eu tenho equilíbrio aqui. É por isso que pessoas que sofrem da labirintite, né? Elas caem, elas desmaiam, porque é uma falha na correção do equilíbrio dela aqui. E aí ela perde a noção do equilíbrio. É por isso que pessoas que sofrem de Parkinson com determinado tempo, elas perdem a noção do equilíbrio. A vida possui um equilíbrio, amado. Não adianta você querer inventar. É dois universos, esquerdo e direito, é céu e terra, é sim ou não, é certo ou errado. Não adianta nós queremos ser a geração que vai inventar um meio termo. Amado, é vida ou morte, é bênção ou maldição, não tem um terceiro. No início só criou duas coisas, o céu e a terra. E é por isso que ele diz: eu proponho hoje a vida e a morte. E diz mais, coloca lá o restante: a bênção e a maldição. Mas aí a bondade de Deus nos dá uma dica: escolhe, pois, a vida. Porque quando você pensa em escolha, você pensa em decisão, você pensa em posição. Sabe por que muitas pessoas não conseguem vencer? Porque muitas pessoas não conseguem romper? Porque ficam cambaleando nas suas decisões. Amado, se isso aqui é algo que Deus tem dito que vai abençoar, então segure, busque, não fique, não, hoje eu quero esse, amanhã eu quero aquele, não, porque depois, amado, precisamos entender que a vida, ela é feita pela vida ou pela morte, pela bênção ou pela maldição. Mas ele diz: escolha, pois, a vida, para que você viva. Essa vida aqui não é apenas a vida terrena, é a vida eterna. Não é apenas a nossa passagem nessa terra, é a eternidade.
Não apenas você, não apenas eu, mas quando eu decido, quando eu me posiciono, amado, a bênção de Deus é tão grande que é sobre a minha vida e também sobre a minha descendência. Tem pessoas hoje que podem dizer assim: algumas decisões na minha vida não foram positivas, porque meus pais não tomaram uma decisão positiva para influenciar a minha vida. Só que hoje você pode ser o zero nessa história. Como assim? O marco zero. Qual é o marco zero, pastor? Zero começa tudo. Começa de você. Não fica pensando porque no passado, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, a minha tia, meu avô, minha avó, a minha casa, a minha rua. Amado, deixa de carregar as muletas. Você e eu precisamos tomar uma decisão. É minha família, é minha casa, é minha vida. E quando nós tomamos uma decisão pela causa do reino, a resposta vem. É sobre a minha descendência, é sobre a minha casa. Deus hoje tem uma porta para você, amado. Eu não vou ficar aqui falando quantas vezes Deus desceu na terra, ou quantas vezes Deus visitou a terra, ou qual o propósito pelo qual Ele visitou a terra. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite. Eu disse isso ontem numa reunião. Depois desse tempo, amado, vai haver uma correção na nossa vida, na nossa rota. Por quê, pastor? Porque tem pessoas pensando, amado, e às vezes a gente não entende porque determinadas coisas acontecem e paralisam. Existem momentos que Deus nos paralisa porque tem propósito, mas eu preciso entender que quando Ele me liberar também tem um propósito. Quando eu não tenho, tem um propósito, mas quando eu tiver também terá um propósito. Sabe, igreja, que nesse tempo o Senhor possa trazer sobre você o que disse lá para Marta. Que foi que Ele disse para Marta? Ele disse para Marta: Marta, aquilo que Maria escolheu nesse momento foi a melhor decisão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: outros momentos virão, mas esse momento é único. É único. Amado, eu não sei por professor, porque eu seja professor muito forte em mim. Mas, amado, se eu estou numa mesa conversando com alguém, eu estou instruindo alguém, uma terceira pessoa entra, eu paro. Eu paro. Lá em casa, às vezes, é muito comum, porque às vezes eu estou falando e de repente um outro fala, aquela família nossa grande, eu paro. Aí, às vezes, até eu digo, eu estou falando algo. Eu estou dizendo algo. E alguém pode pensar e dizer a si mesmo: nossa, mas olha, aquilo é importante. Não, amado, importante é o que está sendo falado agora. Porque se isso que está sendo falado agora não for importante, o que vai ser, amado? Palavras são como flechas, não é bumerangue que volta. Existem instruções que vão ser uma na sua vida. Amado, existem palavras, existem momentos que vão ser únicos. Como uma velocidade, é algo como a velocidade da luz, é rápido, eu não consigo alcançar. Existem momentos na nossa vida, amado, que nós não vamos voltar, o tempo não volta atrás. É por isso que Eclesiastes nos fala: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Ele não está pedindo para que você se explore, para que você se mate, para que mais. Aquilo que vier na tua mão para fazer, faze conforme a tua força, faze conforme a tua vontade, faça conforme aquilo que você tem acesso. Por quê? Porque é o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo na terra, é o momento que nós estamos semeando a nossa eternidade, amado. É por isso que quando eu converso com alguém, eu pergunto: vem cá, tu acredita realmente em Jesus? Eu sempre faço uma pergunta boba. Pergunto logo: você acredita que o mar vermelho se abriu? Aí a pessoa fica até em choque, né? Pastor, se eu pergunto isso para crente, eu pergunto, amado.
Porque existem pessoas que chegam comigo, agora no meu gabinete, glória a Deus, né? Tem muito tempo. Ou no discipulado, pastor, não tem mais jeito. Irmão, quando eu escuto essa frase, não tem mais jeito, eu pergunto logo, deixa eu falar uma coisa para você. Você acredita que Jesus veio na terra? Não. Você acredita que Jesus existe? Você acredita realmente que Jesus um dia vai voltar? Porque pensa, diáconos, se alguém não acredita em Jesus, ele não acredita mais na vida. Ele perdeu a esperança. Aí o problema é só fé. Sabe alguém que está começando a dirigir e ele não percebe que tem algumas situações que ele precisa ver frequentemente? Eu acho muito interessante quando alguém começa a dirigir, de repente, meu Deus, o carro parou, deu prego. E aí ele entra em contato com a família, com o mecânico, movimenta, chama até o guincho. Aí quando o mecânico chega e vai ver, rapaz, o problema do teu carro é que ele está sem combustível. Pastor, o senhor tem pessoas que sofrem de pane seca? Sim. Porque dirigem e não olham que tem um painel. E não olham que aquele painel tem alguns sinais. Uns sinais que são de alerta. Sinais que é para ele parar. Sinal que é para ele não mexer. Sinal que é para ele fazer algo. Sinal que, olha, eu estou chegando no final, eu estou chegando no limite. Sabe, amado? O futuro vai ter que ser assim. Futuro, o carro não vai mais ter que ter no painel, vai ter que ser audível, porque tem algumas pessoas que perderam a noção do ver, do observar, e tudo tem que ser falado. O carro do futuro vai ter que dizer: diminua a velocidade, porque ele não vai entender às vezes o que é o velocímetro. Acredito que os carros do futuro vai ser assim: pare no próximo posto de gasolina, que senão eu vou ficar no prego contigo. Ou ele, quando você ligar, ele vai dizer: vá olhar que está faltando água no radiador. E se você sair, vai ter que chegar o tempo que ele vai ligar e dizer: eu não vou pegar porque eu estou com óleo baixo. Porque tem coisas que são simples na vida. Isso é decisão, isso é escolha. Entenda uma coisa: Deus estava dizendo ali por Jesus para Marta, estava dizendo: olha, Marta, eu sei que aquilo que você escolheu fazer é muito importante, mas isso tem deixado você ansiosa, isso tem deixado você afadigada com muitas coisas, mas nesse momento uma só é necessária. Uma só é necessária. Não tem como chupar manga e assobiar. Está entendendo, amado? Não tem como andar de bicicleta e moto ao mesmo tempo. Agora estou inventando bicicleta elétrica. Sabe, querido? Ou você verdadeiramente entra num tempo de comunhão. Eu quero ter um tempo de oração, mas eu quero colocar um texto para vocês. Coloca o último texto para mim, de Mateus. Quando eu estava pensando esses dias no que eu ia falar e quem ia pregar até a pastora, mas eu fiquei de stand-by. Eu disse: filha, quem vai pregar é você, mas eu vou ficar na retaguarda, porque eu sei que tudo pode acontecer. Ah, pastor, o senhor já estava prevenindo? Não, amado, isso é ser um homem diligente. Porque tem muitas vezes
que a gente vai lá, mas eu preciso ter o quê? O step, meu irmão. E o step não pode estar seco, viu? Ah, meu irmão. Esses dias ajudei um vizinho, amigo meu. Cheguei lá e ele estava em apuros. Que era? O pneu tinha dado problema e quando ele foi ver o step estava seco. Aí como eu estava disposto nesse dia, não sem pressa, eu digo, bora ali que eu vou lhe levar. Aí a gente vai lá atrás, ajuda. Aí ele disse para mim, ai, vizinho, a nossa vida espiritual, ele é crente também, ele é cristão, evangélico, ele disse assim, a nossa vida espiritual, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece de olhar. E no dia que a gente vai precisar, acontece isso. E eu disse, mas amém, que o Senhor sempre envia os anjos, né? Aos seus filhos. Entenda uma coisa, amado. Deus só vai enviar os anjos em extrema necessidade para você. Você já possui a companhia do Eterno. A Bíblia diz que Deus habita ao redor daqueles que o temem. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. O sangue de Cristo derramado sobre a tua vida te purifica. Então você já carrega a marca. Ah, mas existe o inferno, os demônios. A Bíblia fala que o demônio está ao derredor. Ele ruge como um leão, mas ele não é, porque só um pode rugir nessa savana, só um pode rugir em nome de Jesus nessa montanha. Tem um que tenta rugir como ele, mas só um é o leão da tribo de Judá, só um é rei, só um é Senhor, é só ele que pode rugir. O outro tenta imitar, mas só Jesus é o Senhor da eternidade, é aquele que guarda, que abençoa, que salva, que opera. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor sobre a nossa vida. É por isso que Jesus, Ele chega e diz, e quando vocês orarem, glória a Deus, fique de pé, amado. Ah, Deus, depois de tanto tempo, eu sei que na verdade esses dias Deus vai fazer algo, pela palavra, da sua correção sobre a nossa vida. Pode apagar a luz dessa metade aqui do salão para mim, para que a gente possa, isso, e quando orares, olha aí, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, pode ir passando, e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam o seu galardão. Mas tu esquece o outro, irmão. Ah, fulano, ciclano, tu deixa o hipócrita, deixa o publicano, deixa o ímpio, o gentio, mas você não. Você tem um trato diferente para Deus. Deus, Ele espera de mim, de você, uma atitude diferente. Por isso Ele diz, mas tu, quando você orar, entra no teu quarto, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Ele continua dizendo, e o teu Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Quando você chegar no público, é porque você já vem do secreto, amado. O segredo de chegar no público é começar no secreto, e esse secreto pode começar na minha casa, pode começar no meu quarto, pode começar lá naquele ambiente simples, modesto, mas é ali que o Senhor quer me ouvir, é ali que o Senhor quer trazer o céu. E Ele continua dizendo no versículo seguinte, e orando, não useis repetições como os gentios. E aí ele diz, que pensam que porque falam muito, eles vão ser ouvidos. Ele continua dizendo, não vos assemelheis a eles, esquece a forma deles, entra você, crê você. E aí ele continua dizendo no versículo seguinte, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de você pedir. Deus sabe qual é a tua necessidade, Deus sabe qual é a minha necessidade.
necessidade, Deus sabe a nossa necessidade. É por isso que Ele continua dizendo, seguindo lá, Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai, Pai, Pai meu, Pai nosso. Ele é teu Pai, Ele é meu, Ele é nosso. Ele é nosso, amado. Não tem problema de você chamar meu Pai, meu Deus, meu Senhor. Está apertado, mas antes de você pensar nesse nível, você pode dizer: Pai nosso que estás no céu. Quando você orar, você vai atraindo uma atmosfera que não é da terra, é do céu. Clamar, você não vai estar clamando a atmosfera da terra, é do céu. Mas o teu quarto é na terra, a tua sala é na terra, ali no lado da cama é na terra, lá na sala é na terra, até na cozinha é na terra. Muitas histórias de pessoas perseguidas que se trancavam até mesmo no banheiro para buscar a Deus. Então é ali, mas é na terra que você busca, mas é no céu que a tua oração chega. É no céu que diz: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado no céu. E aí Ele diz: então venha, venha. Sabe por que venha, amado? Porque não está. Só pode vir quem não está. Então a tua oração precisa dizer: Senhor, venha, venha, venha a terra, venha essa atmosfera, o teu reino. E Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus que está no céu, ela quer ser realizada na tua vida na terra. Amado, a eternidade não é barco. Eu e você estamos nas mesmas situações. Não é só o irmão que é pecador, eu também peco. A mesma graça que o ímpio precisa é a mesma graça que eu preciso. O perdão que alguém faz e precisa é o mesmo perdão que eu preciso, amado. Então eu preciso entender que eu não sou melhor que você não é melhor que eu, mas eu preciso entender que a bênção de Deus na minha vida depende do meu relacionamento com você. E é por isso que Ele diz: da mesma forma como eu perdoo, tu vai me perdoar. E no versículo seguinte Ele diz: e não permita que eu caia em tentação. Mas Ele diz para mim e para você: céu na terra, céu na terra, não permita que eu caia em tentação, mas me livra do mal. Porque, Senhor, o reino é teu. O reino é teu. O poder é teu. O reino é do Senhor. O poder é do Senhor. E a glória é dele para todo sempre, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a minha família. Esse é o Deus que você e eu servimos. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, entendendo que existe o céu que quer visitar a terra. Esse céu quer visitar a tua casa. Esse céu quer visitar a tua família. Esse céu quer visitar aquela rua. Glória a Deus. Esse céu, amado, quer visitar vidas. Este céu quer visitar
os feridos, os oprimidos, os cansados. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma família? Aquilo que está na tua condição, jovem, adulto, de fazer, faça. Porque todas as vezes que você ajuda o próximo, você está atraindo o céu na vida dele. A vida de muitas pessoas pode estar sem forma e está vazia, mas eu quero declarar nessa noite que o Espírito de Deus venha pairar sobre a face da tua vida, da minha vida e da... Tem pessoas que perderam a sensibilidade espiritual. Igreja, nós somos pentecostais. Eu acredito no dom de línguas. Eu acredito na salvação. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Eu acredito na ressurreição de Cristo. Eu acredito, amado, que o Senhor é grande para curar, para salvar. Que o Senhor, Ele quer fazer e Ele tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Por quê? Porque Ele está no céu. A Bíblia diz que Ele está no céu, o trono dEle está no céu. E o que o céu faz? O céu desce na terra para ajudar, para corrigir, para alinhar. E eu clamo a Deus que nessa noite o céu dEle desça sobre a tua vida. Pastor, como é que eu faço para atrair o céu? Adore, adore ao Senhor, 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 adore ao Senhor. Distante de ti, adore, Senhor, adore ao Senhor. não posso viver.